primeiramente, longa vida para todos. Que Deus esteja presente aí na nossa vida. Aqui eu tenho uma prova da Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná, 2017, a OCP. O nível médio, assistente administrativos. Vamos resolver isso aí, porque cabe vários conceitos, né, a serem lembrados no momento em que se presta a prova. Uma prova básica. Sem ter feito o mais rápido possível, né? Então, raciocínio lógico matemático 16. Aí ela fala: qual das alternativas a seguir não é uma proposição lógica? Não é uma proposição lógica? Logo, um interrogativo. Lembre-se disso, que quando o interrogativo cabe nos itens, esse é o errado. Mas, vamos ler. Item A. A França fica na Europa. Silvio é autônomo B e não trabalha às segundas-feiras. Proposição. Lógica simples, composto e 3 mais 8 é igual a 9. É uma afirmação. Cabe certo ou errado julgar essa proposição, que é simples. As crianças estão com fome ou com sono, preposição composta. Ou aqui, disjuntivo. Você vai trabalhar? Isso não é uma proposição. Então, o item aqui é o item E. Se inscreva. 17. A afirmação se o sol brilha então é dia é logicamente equivalente a afirmar isso aqui é equivalência do condicional, do causal. Então, eu vou fazer uma revisão aqui. Eu vou fazer duas proposições. O sol brilha, então é dia, eu vou fazer P e Q. P é o sol brilha e Q é dia. Para você ver o número de linhas, são as linhas da tabela verdade, você pega 2 e eleva o número de proposições simples, 2 ao quadrado, 4, e distribui para a primeira preposição, a primeira coluna. Esse 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 2 verdades e 2 falsos. Então, vem aqui, 2 verdades e 2 falsos. Para o que a segunda proposição, você faz um alternado. Pega esse 2 aqui dividido por 2 dá 1, então faz uma verdade e um falso. Uma verdade e um falso. Eu vou fazer o não Q. O que é o não P? O que é que eu quero? Eu quero mostrar só como revisão as equivalências do condicional. Então eu teria não P seria falso, falso, verdade, verdade. O que seria o não Q? O não Q seria falso, falso, verdade, falso, verdade. Eu vou fazer o condicional P, então Q. P, então Q. P, então Q só é falso se você fizer do necessário falso do suficiente verdade. E esse caso só está aqui na segunda coluna. Então, isso aqui, verdade, verdade, é verdade, verdade, falso, necessário, suficiente, suficiente, verdadeiro, necessário, falso, falso, suficiente, falso, necessário, verdade, verdade, suficiente e necessário, ambos falsos, verdade. Aí eu vou procurar a equivalência. A primeira equivalência é você negar que condicional não P. A primeira equivalência, não P, não P. Chegar isso aqui um pouco para cá. A primeira equivalência é isso aqui. Então, se que, então não P. Isso aqui é o necessário. Necessário, suficiente. Então, necessário, falso, suficiente, falso, verdade. Necessário, falso, suficiente, verdade, falso. Necessário, verdade, suficiente, falso, verdade. Necessário, verdade, suficiente, verdade, verdade é a primeira equivalência. Isso é igual a isso aqui. É equivalente. Então, vamos ver uma outra equivalência que é negar P de junção, olhe, de junção ou que? De junção. Então, você tem, pegar aqui o vermelho, pegar o vermelho é negar P ou Q.
Então isso aqui, olha, tá vendo? Falso ou verdade, verdade. Falso ou falso, falso. Verdade, verdade, verdade. Verdade ou falso, verdade. E você vê aqui, ó, que isso é equivalente a isso aqui, que é equivalente a isso aqui. Chegamos à equivalência do condicional. A equivalência do condicional é P condicional Q. Já falei isso em aulas passadas. É equivalente ou a você negar Q, condicional negar P, ou você negar P, disjunção Q. Disjunção Q. Maravilha! Vamos ver se a gente tem aqui alguma coisa parecida com isso. Então, você tem aqui, ó, você não vê um ou. O ou seria você negar P. O sol não brilha. O sol brilha, esse ou aqui, ó, já não serve. Esse aqui não cabe. Esse aqui também não cabe. Não tem outro ou, só tem o se. E o se seria você negar que não é dia. Se não é dia, então negar que o sol não brilha, item B. Não vá para lá sem isso. É certo. Vamos para a próxima. Então essa questão 18 aqui. Ó. Considere as seguintes proposições compostas e assinale a alternativa que apresenta as verdades. Primeira. 2 é par e 8 é ímpar. Temos aqui uma conjunção i, uma proposição composta, 2 simples. Vamos julgar. 2 é par? 2 é par. I, ou i, a conjunção, e 8 é ímpar. 8 é ímpar, falso. De maneira que a conjunção ela só é verdade se os dois forem verdades. Então isso aqui ó, é falso. Vamos para a segunda. 5 é par ou 3 é ímpar, uma composta, disjunção ou só é falso se os dois forem falsos. Então, 5 é par, falso, ou 3 é ímpar. 3 é ímpar. 3 é ímpar, é verdade. De maneira que, se você tem F disjunção V, é verdade. É verdade. Vamos para a terceira. Se 5 é ímpar, ó, se, condicional, 5 é ímpar. 5 é ímpar, verdade. Condicional, então 4 é ímpar. Falso. Se está fazendo o necessário aqui falso, era o suficiente, verdade, isso não cabe, isso não cabe. Então, é falso. Preposição, o item correto. Assertiva, alternativa, correta. É o item C. Apenas dois, apenas dois, apenas dois. Vamos para a próxima. Se inscreva. Olha essa questão aqui, 19. Questão 19. 3 amigos resolvem comprar carne, salada e farofa para um churrasco, mas não combinaram de antemão quem compraria o quê. Antônio comprou apenas salada. E Antônio, eu fiz aqui uma tabela onde aqui essa linha tem carne, salada e farofa. Aqui a primeira coluna tem Antônio, Bruno e Daniel. Como a gente vai ver aqui, Antônio comprou apenas salada e Bruno não comprou carne nem salada. Ao final, duas pessoas compraram farofa e Daniel trouxe 2 ingredientes. Alguém trouxe carne. A partir dessas informações, é correto concluir que... Tranquilo. Vejamos aqui o que primeiro esse cara fala. Antônio comprou apenas salada. Então, Antônio comprou apenas salada. Antônio comprou apenas salada. Ele comprou apenas salada. Não comprou nem carne nem farofa para esse churrasco. E Bruno, olha o i aqui, olha a conjunção, fazendo com que as duas coisas sejam verdade e a composição seja verdadeira. E Bruno não comprou carne nem salada. Bruno não comprou nem carne nem salada. Então Bruno só comprou farofa.
Ao final, duas pessoas compraram farofa. Antônio não comprou farofa, então Daniel comprou farofa também. Ao final duas pessoas compraram farofa e Daniel trouxe 2 ingredientes. Se Daniel trouxe 2 ingredientes, alguém trouxe carne aqui. Ao final, duas pessoas compraram farofa e Daniel trouxe 2 ingredientes. Daniel não comprou salada, Daniel comprou carne e farofa. Porque Antônio comprou apenas salada, Bruno não comprou carne nem salada. Ao final, duas pessoas compraram farofa e Daniel trouxe 2 ingredientes. Alguém trouxe carne. A partir dessas informações, é correto concluir que Bruno não trouxe farofa. Bruno não trouxe farofa. Bruno trouxe farofa. Daniel trouxe salada. Daniel não trouxe salada. Antônio e Bruno trouxeram os mesmos ingredientes. Antônio e Bruno não. Daniel não trouxe salada. Daniel não trouxe salada. Duas pessoas trouxeram salada. Apenas uma pessoa trouxe salada. Por que Daniel não comprou salada? Porque alguém trouxe carne. E Daniel trouxe 2 ingredientes, onde um deles era farofa. Então, se os outros 2, Antônio e Bruno, não trouxeram carne, o responsável por trazer a carne foi o Daniel. Tudo ok? Então, item D, Daniel não trouxe salada. Se inscreva. Olha essa daqui. Carla é uma jogadora de basquete. Carla é uma jogadora de... É verdade que alguns jogadores de basquete têm mais de 1,90 m de altura. Também é verdade que alguns jogadores de basquete são canhotos. Alguns. A partir dessa informação, é correto concluir que Carla tem mais de 1,90 m de altura ou não tem mais de 1,90 m de altura. É óbvio, porque se ela é jogadora de basquete e alguns têm mais de 1,90 m de altura, ela pode ter ou não ter. Tudo ok? E a composição será verdadeira. Se Carla tem mais de 1 metro de altura, então ela é canhota. Isso não implica nada disso. Carla é canhota ou tem mais de 1,90 m de altura. Também não implica essa coisa aí. Alguns jogadores de basquete têm mais de 1 metro, não é todos, e não implica Carla ser canhota ou ela ter mais de 1 metro de altura. Não é uma afirmação. Não pode ser uma afirmação. Carla não é canhota, também não posso afirmar isso. Todos os jogadores, todos aqui, ninguém fala de todos está fora. Então, o correto aqui é o item A. Carla tem mais de 1,90 m de altura ou não tem mais de 1,90 m de altura. Então, a resposta, o item certo aí é o item A. Espero ter ajudado. Deus esteja com todos nós, sempre. E paz. Não durma, se inscreva no Mundo Lógico.